na negociação, se ele falar, então vou comprar do vizinho, que é mais em conta. Ah, beleza, ele vai te mandar a foto bem tratada, ele vai te dar a estrutura de vendas. Por isso que você precisa conhecer o que é importante para o seu cliente, para você ter condição de negociar numa relação ganha-ganha. Quando você vai vender direto ao consumidor, essa venda ela é mais emocional. Então, como é que você traz para a venda para que ela seja mais emocional? Primeiro, com um bom atendimento, que a pessoa se sinta confortável. Você precisa entender que isso faz parte da negociação, que não é só o bem físico que a pessoa está levando. E aí, neste atendimento, uma recomendação gigantesca, Bruno. As pessoas falam assim, ó, informação é poder. Que informação você tem do seu cliente? Você está escutando o seu cliente, perguntando para ele o que ele precisa, ou você está falando, entregando, e não para de falar das qualidades, dos benefícios, sem saber se aquilo é importante para o seu cliente. Então, se informação é poder, quanto mais você leva e não traz, e não busca a informação do seu cliente, o poder está na mão dele. Tem que estar na mão dele, tem que estar na mão sua também, de uma forma equilibrada. Como é que você consegue fazer isso? Através de perguntas. Deixa eu só fazer uma recomendação de outro livro aqui. Ó, tá vendo aqui? Eu comprei, ele é esgotado. Tem que comprar naquele estante virtual e tal. O que não se ensina em Harvard Business School. É um tratado de vendas, isso aqui. Ah, sim. E aí essa história que eu estou falando de pergunta é algo que eu ajudo as pessoas a fazer um script de perguntas, porque a gente está tão acostumado a não perguntar e a querer falar, a gente fala 50 coisas sem ouvir qual é aquela coisa que o cliente precisa. Então eu tenho o esforço de trazer 50, mas igual na live, ó, a gente está falando através de perguntas, né? Aí isso facilita muito. Se não tivesse pergunta, muito chato. Ia ficar falando, ia ter que falar um monte de coisa. A hora que as pessoas participam, agradeço pela participação, pelas perguntas que enviaram aqui. Aí a gente faz uma entrega mais direcionada. Então, antes de sair oferecendo 50 itens, entenda primeiro o que o cliente quer, quanto que ele está disposto a pagar. Dependendo de como for, você oferece um produto ou outro. Né? Quer pagar menos? Você tem a opção B, opção C. Não consegue pagar mais? Tem a conveniência, isso também vai custar. Então, você precisa conhecer a você e conhecer o cliente, conhecer o mercado, para você ter elementos na mão ali para poder precificar. Não é um assunto fácil, Bruno. Não é. Não, não, é muito amplo, né? Porque são vários ramos. A prestação de serviço é uma situação, produto Isso. físico é outra, mas assim, quem sacou aqui o que você passou hoje, você passou os princípios para ele analisar e tomar a decisão, né? Então, Isso. assim, não dá para falar, galera, assim, específico para o problema de cada um, que são várias pessoas de vários ramos, mas o que o Henrique passou para vocês hoje foi o princípio, né? O que você avaliar, o que você analisar na hora de precificar e os erros que você não deve cometer. Então, só por aí já te livrou de muita cabeçada aí, né? Eu falo por mim que eu já dei muitas dessas que você foi falando aí no começo, de só se guiar pelo mercado, porque fulano vende a 35, eu vou vender a 35, não importa o que eu pago, e não é bem assim, entendeu? A gente aprende apanhando, tem hora, mas com a informação, né? Só com essa informação que você trouxe aqui hoje, já clareou para muitas pessoas aí, Ó, nesse sentido aí. ficaram uns 3 slides, pelo menos, sem falar nada sobre eles aqui, o que significa que tem muito mais assunto. Assim, quando a gente trabalha esse assunto numa consultoria, a gente faz uma investigação junto, pensa junto. No G30D, ele é um curso online em que as pessoas vão poder compartilhar suas estratégias e aí tem um passo a passo de como buscar informação. Tem tarefas, tem atividades práticas, ele tem teoria? Tem teoria. Só que só a teoria não adianta. Você tem que ter ação, vai para ação, traz, e isso o grupo vai refletir em conjunto. Então, são 30 dias, 5 semanas. A cada semana, 2 aulas, através do Zoom.
e nestas aulas, aí o próprio grupo compartilha suas expectativas, suas experiências, suas vivências, e eu consigo orientar todos de uma vez. À medida que a pergunta de um possa ser a pergunta do outro, mas o script ali do que, qual a informação que você busca primeiro, o que vem depois, o que vem depois, aí vai para ação, tem a informação, é gamificado, então você vai ter uma tabela de pontos que você vai garantindo, que você vai ganhando, que você vai aumentando, à medida que coloque em ação. Preço é um dos assuntos. Como separar finanças pessoais das empresariais, a gente falou na semana passada outro assunto. Depois tem custos. Como é que eu otimizo os custos? Como é que eu diminuo os custos? Como é que eu tenho mais eficiência? É outro assunto. Entender qual é o volume de vendas à medida que eu altero cada uma destas variáveis é outra questão, não é? E aí, a hora que eu sei qual é o volume de vendas, como é que eu me reporto ao mercado? Então, é um passo a passo, a cada semana vai aumentando um pouco a complexidade.